Bom dia, bom dia! A gente está entrando aqui em mais um chá de equilíbrio geronto comigo, especial ainda do mês da prevenção de quedas, porque hoje é dia 29, é o penúltimo dia aí pra gente terminar o mês e pra gente fechar com chave de ouro toda a nossa programação. Eu resolvi dar uma modificada um pouquinho no nosso tema de hoje pra gente fazer um panorama geral de tudo que a gente viu durante o mês. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Se vocês, que estão entrando aqui, seja agora no ao vivo, seja vendo a gravação, ainda não me conhecem, eu sou a Larissa Viveiro, sou fisioterapeuta, sou especializada em fisioterapia em gerontologia e em gestão de saúde, sou doutora em ciências e estou aqui há 3 anos pelo menos, eu sempre olho ali na data para poder lembrar sobre esse detalhe, ajudando outras fisioterapeutas que atuam dentro da especialidade de fisioterapia em gerontologia ou que desejam atuar, que tem a especialização ou que não tem a especialização, mas que se sentem inseguras na verdade, por algum motivo durante o atendimento com os pacientes 60+, que possuem instabilidade postural. Então, por meio da criação do meu método, o método Larissa Viveiro de prevenção de quedas, eu tenho auxiliado bastante sobre isso e nas minhas redes vocês encontram bastante conteúdo gratuito, seja aqui, seja no YouTube, tá bom? Então, vocês estão me ouvindo bem? Quem tá entrando aqui? O áudio tá bom? Vão colocando já aqui no aviãozinho que tem aqui embaixo para compartilhar com mais pessoas. Me deem um joinha se vocês estão me ouvindo bem. E aí a gente vai partir então, para o nosso tema de hoje, que vai ser um panorama geral, assim, de tudo que a gente viu nesse mês da prevenção de quedas. Quem já me acompanha aqui há um tempo sabe que esse mês de junho, eu dediquei com uma programação especial por conta do dia 24 de junho, que foi sábado passado, que é o Dia Mundial de Prevenção de Quedas. Então, montei essa programação para que a gente pudesse conversar bastante sobre diversos assuntos, dentro da área de quedas, tá certo? E aí a gente teve muita coisa legal, Eu vou fazer um panorama geral e vou pontuar para vocês o que a gente falou de mais importante em cada um desses encontros que a gente teve aqui. Essa live, toda quinta-feira às 8h30 da manhã, é o nosso quadro do chá de equilíbrio geronto. Aqui a gente fala muito sobre o universo do controle postural e muito sobre a fisioterapia em gerontologia. E as lives de quinta-feira aqui no chá de equilíbrio geronto, dentro do mês da prevenção de quedas, foram dedicadas realmente pra gente falar um pouco mais sobre quedas em si. Tá bom? Então lá no dia 8 de junho, eu tô aqui com uma colinha do lado para ver toda a programação que a gente fez. A gente teve um chá de equilíbrio geronto muito especial em que a gente falou sobre entendendo o algoritmo do risco de quedas em pessoas idosas. Tá? Então aqui eu mostrei para vocês o que a gente tem dentro das diretrizes mais atuais de orientação para a prevenção de quedas. Então lá dentro desse guideline mundial, a gente tem um algoritmo onde a gente estratifica o risco de quedas nas pessoas idosas em risco baixo, risco intermediário e risco alto. Então o que a gente sabe já há bastante tempo pessoa idosa, todas as pessoas idosas, na verdade, possuem risco de cair. Então, a gente só vai falar em níveis desse risco. Então, a partir do momento que a gente entende que todas têm o risco, o nosso olhar frente às quedas, ele fica diferente. Então, não dá pra gente dividir ou dicotomizar, como eu falo, que é separando em 2 linhas. Não tem risco ou tem risco. Então, isso ficou muito claro. A gente já vinha conversando sobre isso antes, dessa programação. Mas nessa primeira live a gente falou muito sobre esses detalhes. Aí lá no dia 15 de junho a gente teve uma outra live aqui no chá de equilíbrio geronto também. E aí o tema foi exatamente esse, todo paciente 60+ que tem alteração de equilíbrio vai cair? E aqui a gente conversou muito sobre a questão de a gente não tem como garantir que o paciente ele vai cair ou não, mas a gente sabe que um dos fatores de risco importantíssimos para esse paciente cair é justamente o fator de risco intrínseco,
ou biológico, que é relacionado ao próprio corpo dele, relacionado ao controle postural, tá? Então, se ele tem uma alteração de equilíbrio, a chance dele cair é muito grande. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem outros 3 tipos de fatores de risco. E voltando um pouquinho, no fator de risco biológico ou intrínseco, a gente tem outras demandas. Então, o controle postural é uma delas, né? E aí, dentro do controle postural, a gente tem vários pontos ali, né? A gente tem sistema motor, tá? A gente tem sinergias, a gente tem integração sensorial, sistemas sensoriais, a gente tem ajustes que são antecipatórios, compensatórios, a gente tem a função e influência cognitiva sobre o controle postural. Então, o controle postural não é uma coisa simples, não é só manter a estabilidade. A gente tem vários componentes dentro dele que podem estar alterados, tá? Dentro desses fatores que são mais biológicos e intrínsecos, a gente tem, por exemplo, essa questão de condições de saúde. Então, o paciente ele tem alguma condição de saúde, alguma patologia, um diagnóstico médico, né, que influencie demais esse risco para cair, ou que aumente essa chance de ele cair, influencia muito, tá? Então, tudo que for relacionado ao próprio indivíduo tá dentro aqui desse tipo de fator de risco. Agora, além do fator de risco intrínseco ou biológico, a gente tem o fator de risco extrínseco ou ambiental, que é a mesma coisa, que são os fatores de risco que a pessoa idosa ela encontra no ambiente em que ela vive. Então, uma má iluminação, uma disposição de móveis inadequada dentro da casa desse indivíduo, a presença de tapetes soltos, então não é só a presença do tapete, mas um tapete que não esteja fixo ao chão, né? Ou que ele seja muito grosso e ele tem uma altura considerável ali e é como se fosse um degrau a mais. A falta e inexistência, na verdade, né, de barras, né, um banheiro que não seja adequado e por aí vai, gente, tá? Então, a gente tem esse outro fator. Um terceiro fator de risco, então, também é o fator comportamental, que poucas pessoas falam, tá? Então, o comportamental são aqueles comportamentos de risco que o paciente ele apresenta. E no ambiental a gente tem também a vestimenta. Então, vestimentas inadequadas, calçados inadequados também podem entrar dentro do ambiental. O comportamental são aqueles comportamentos de risco que o paciente apresenta e que aumentam muito a chance dele cair. Então, o comportamento clássico, aquele paciente que ele sobe em cima de um banquinho para trocar uma lâmpada, né? Aquele paciente que vai fazer toda a manutenção da casa, enfim, subir num telhado e por aí vai. A gente discutiu um pouquinho disso lá na live que a gente fez do início da Semana Mundial de Prevenção de Quedas, que foi com a Mônica Perracini, que já é o próximo item que eu vou fazer um panorama geral aqui para vocês. Porque assim, não é que um paciente, né, ele não possa fazer algo, e acho que eu falei isso também no vídeo gravado que a gente conversou com as meninas da Força Físio. Não é porque o paciente ele não pode fazer, às vezes ele tem condição para fazer isso e condição funcional. Mas, será que vale a pena ele fazer ou adotar alguns tipos de comportamento que vão favorecer a ocorrência dessa queda e favorecer a ocorrência de uma consequência mais grave dessa queda? Então, os comportamentos de risco, eles precisam estar aqui também, a gente precisa estar atento para isso. E um quarto fator de risco para queda é um fator socioeconômico. Então, tem toda a questão social desse indivíduo que pode estar mais pobre, toda a questão econômica mesmo, qual que é a condição financeira que esse paciente tem, e tem toda a questão do bairro onde ele mora, né, da vizinhança, do suporte social que ele tem disponível ali para ele. Então, tudo isso a gente precisa avaliar também, principalmente quem trabalha mais em setor público, né? Porque quem trabalha no privado, atendendo o paciente domiciliar, dependendo do foco que você tem ali, do tipo de paciente que você vai atender, o econômico não é tanto um problema, mas o social pode ser que seja, porque daí a gente tem que ver qual que é a dinâmica dessa família e por aí vai, tá? Tudo bem, gente? Quem tá entrando agora, seja muito bem-vindo. A gente tá fazendo um panorama geral de tudo que a gente conversou nesse mês para fazer um fechamento com chave de ouro aqui na nossa live especial, tá? Então, já comentei sobre as 2 primeiras lives do chá de equilíbrio de ontem que a gente fez, lá nos dias, 8 e 15.
E tô fazendo um resumão, assim, de tudo que a gente, do apanhamento que a gente fez. No dia 19, então, que foi a abertura da Semana Mundial de Prevenção de Quedas, eu recebi a Mônica Perracini e a gente falou exatamente sobre os desafios das implementações de prevenção de quedas na prática clínica frente ao que já se tem de evidência científica. Então a gente focou muito sobre falar sobre alguns desafios, né? A Mônica trouxe alguns dados, né, de pesquisas, né, que ela já fez junto com os alunos dela, sobre alguns dados preliminares também, sobre algumas pesquisas que ainda vão sair, né, em publicações. E a gente pode falar sobre várias questões ali importantíssimas. Quem não assistiu essa live, assista, tá disponível aqui no meu feed. E é uma live que, assim, por mais que eu tente resumir para vocês o que a gente conversou, eu vou ser injusta com vocês. Então, sei lá, o que vocês forem fazer no dia de vocês, sei lá, se der para vocês ouvirem, coloquem um fone aí, procura a live aqui minha com a Mônica e ouçam, porque foi uma live muito especial mesmo, tá? Mas em suma, assim, a gente viu sobre os desafios que a gente enfrenta, né? Então, seja desafio perante o paciente, desafio perante ao como que ele vai engajar nessa prevenção de quedas junto com a gente, desafios da comunicação do próprio fisioterapeuta com o paciente, com a pessoa idosa, de que forma a nossa comunicação tem sido um pouco falha nisso também, né? E não só o desafio do paciente não querer aceitar e por aí vai, tá? Então é uma live que vale muito a pena vocês assistirem, tá certo? Aí lá no dia 20, a gente teve nessa Semana Mundial de Prevenção de Quedas, a gente teve algumas coisas acontecendo. Então a gente teve 3 aulas muito especiais no YouTube, tá? Que foram aulas ao vivo comigo. A gente teve a live especial aqui no Instagram com a Mônica. E a gente teve 3 vídeos gravados, liberados no YouTube com outras convidadas, tá? Que foram gravados e não foram ao vivo. Então no dia 20 foi a aula 1 da Semana da Prevenção de Quedas comigo no YouTube, onde a gente falou sobre os 5 passos para se tornar uma fisioterapeuta segura nos atendimentos. Então essa aula não tá mais disponível, tá? Mas, né, quem tiver interesse em ter um acesso mais próximo comigo, a gente tem uma comunidade gratuita no WhatsApp, que é a comunidade Larissa Viveiro. Então, quem quiser me manda um direct, porque lá a gente tem conversado sobre vários assuntos. É uma comunidade específica para a gente poder discutir sobre a fisioterapia em gerontologia, sobre controle postural, mas é uma comunidade onde a gente vai usar ali também para se apoiar. Eu lancei essa comunidade durante o mês da prevenção de quedas, porque a gente tinha uma programação intensa e daí eu já aproveitei e fui mandando pro pessoal, mas é uma comunidade onde, além de tudo isso, eu vou mandar os meus projetos em andamento pro pessoal ficar conhecendo, enfim, e não perder nenhuma data ali disponível do que eu estiver fazendo atualmente, tá? Então, quem tiver interesse, me manda direct, que eu mando pra vocês o link da nossa comunidade. Por que eu tô falando isso? Embora as aulas do YouTube elas já tenham saído do ar, a gente combinou alguns detalhes. Então, eu combinei de mandar alguns materiais pro pessoal, que eu vou mandar na semana que vem. E eu combinei também de mandar uma aula extra, curtinha, sobre o nosso olhar qualitativo para o TUG dupla tarefa. Então, quem estiver lá dentro da comunidade vai receber isso. Então, vai ser muito bacana, muito legal. Então, nessa primeira aula, a gente falou sobre esses 5 passos para se tornar uma fisioterapeuta segura nos atendimentos. E a base foram os 5 níveis da SPE, que é a segurança progressiva estruturada nos atendimentos ao paciente 60+, com estabilidade postural, que é a estrutura na qual o MLV hoje, o método Larissa Viveiro de prevenção de quedas, ele tá estruturado, tá bom? No dia 21 de junho, que foi na terça-feira, o dia seguinte, eu liberei para vocês um vídeo gravado no YouTube. E esse vídeo gravado foi justamente com a Jaqueline Porto e a Melise Pérez, que são as meninas da Força Físio, e ele tá disponível lá no meu canal. Então, quem tiver interesse, é só entrar lá no meu canal e assistir,
que foi muito legal. A gente falou sobre o porquê a gente deixa para se preocupar com queda depois que essas quedas acontecem. Então, a gente teve uma discussão assim muito bacana, né? Vocês pediram muito para que a gente estivesse juntas, né, num vídeo. Não rolou live porque as meninas estavam em semana de lançamento de curso, bateu as nossas datas. Então, tô vendo aqui que o Everton, que trabalha com elas, entrou. Bom dia, Everton. Então acabou que não deu pra gente fazer a live, mas a gente se reuniu. E já era um planejamento nosso há alguns meses já atrás. E quando eu coloquei caixinha, todo mundo pediu pra gente fazer juntas. Foi muito gostoso, muito legal. Então vale a pena, tá lá no meu canal. Durante a próxima semana eu vou deixar alguns cortes aqui desse vídeo que a gente fez, não só com as meninas, mas com outras colegas também, aqui no Instagram. Tudo bem? Tô vendo que a Ana Irtis, tudo bem, Ana Irtis? Que saudade de você. A Ana tá colocando aqui, ó, não consegui assistir a aula 3. Ana Irtis, as aulas elas ficaram disponíveis, cada uma tinha uma data específica para eu tirar do ar. Mas eu fiz uma exceção e abri por mais 24 horas e elas saíram do ar ontem, 12h30. Mas você tá lá na comunidade gratuita no WhatsApp, a comunidade Larissa Viveiro, se você tiver... Não fique triste, né? Porque eu vou mandar os resumos, né, das aulas lá. E uma aula extra que a gente combinou na aula 2, né? Porque a aula 2 foi uma aula de 2 horas. Então a gente combinou que eu ia mandar ali um conteúdo extra pra vocês via comunidade. Então quem tiver na comunidade recebe, quem não tiver não vai receber, tá bom? Beleza, né, Edson? Então eu mando lá, tá? Aí qualquer dúvida você vai me falando. Dentro da comunidade, então a gente tem um grupo de avisos onde eu mando todas as informações e tem um grupo de chat que é onde a gente conversa para trocar informações, né, discutir casos clínicos e por aí vai, tá bom? Já lá no dia 22, que foi a nossa aula 2, que a Nerd está falando que não assistiu a 3. A 2 foi muito especial, gente. A gente falou sobre o rastreio do risco de quedas na prática, se é possível ser rápida e eficiente. E aqui foi uma aula bastante prática mesmo, para a gente poder aplicar isso no nosso dia a dia. E muitas das colegas que participaram da aula no dia seguinte, na sexta-feira, já aplicaram com os pacientes delas para entender. O meu paciente tem um nível baixo, um risco intermediário, um risco alto de quedas. E a maioria verificou que tem risco alto de quedas, tá? Então, basicamente, a gente tem que entender se esse paciente ele tem histórico de quedas. Isso a Mônica falou muito na live que a gente fez juntas, né? Então, se o paciente ele já tem histórico de quedas, se ele já caiu nos últimos 12 meses, a gente tem que ficar muito atentos. Por quê? Se ele já caiu, isso representa que ele já tem 70% de chance de cair no próximo ano. Isso é um dado importantíssimo pra gente, tá? Se ele nunca caiu, a chance dele cair no próximo ano é de 30%, que é uma chance baixa, é um risco baixo de quedas, tá? Mas se ele já caiu, são 70%. A gente tem que perguntar. Agora, pode ser que o paciente fale que nunca caiu, mas se ele falar que ele se sente instável para ficar em pé, para poder levantar e para poder andar, ou ele falar que ele se sente preocupado com a possibilidade de cair, a gente já tem que acender uma lâmpada ali de alerta para poder investigar se ele tem um risco alto ou não de quedas. E como que a gente investiga isso? Então ele falou que sim, ele já caiu nos 12 meses, ou ele falou que sim, ele se sente instável, ou ele falou que sim, ele tem preocupação com a possibilidade de cair. Aí a gente tem que investigar se ele tem algum dos 5 itens, são 5 itens de severidade de queda. Então a gente tem que ver se ele caiu 2 vezes ou mais nos últimos 12 meses, ele já entra como uma severidade. Se ele tem síndrome de fragilidade, ele já entra, tá? Basta ter um item, ele já entra nessa severidade, gente. Daí ele entrando na severidade, ele já é classificado como alto risco de quedas, tá? A gente tem que verificar se é um paciente que tem, que ele não consegue levantar sozinho do chão, tá? Então, um paciente que ficou caído muito tempo, pelo menos 1 hora, não conseguiu levantar sozinho, ele já tem esse item de severidade aqui grave. Ele tem também, se foi uma síncope, né, uma perda abrupta, assim, de consciência, ele também já entra nessa severidade, ou se ele teve alguma consequência grave de uma queda. Então, ele teve que ficar hospitalizado, né, um TCE, uma fratura, ele já entra na severidade. Agora, se ele não tiver nenhum dos 5 itens, a gente tem que triar pelo controle postural. E a triagem é pelo TUG e pelo teste de velocidade ou teste de velocidade de marcha. Preferencialmente,
o guideline diz pra gente aplicar o teste de velocidade de marcha. Ou o TUG. Na dúvida, eu acho que vale a pena a gente aplicar os dois. E a nota de corte é a seguinte: se no TUG o paciente fizer em mais de 15 segundos, ele já é classificado como risco intermediário. E no teste de velocidade de marcha, se ele tiver uma velocidade de marcha igual ou menor a 0,8 metros por segundo, ele também já entra nesse nível intermediário. E aí na aula 2, o que a gente falou muito foi, do ponto de vista quantitativo e nota de corte, é isso que a gente tem que avaliar para já classificar. Mas a gente pode rastrear também, e é importantíssimo que a gente faça isso, o rastreio do ponto de vista qualitativo, porque eu já consigo olhar o teste de velocidade de marcha o TUG com o meu olhar clínico. Então, o que o paciente está apresentando de alteração ali, que eu já consigo identificar e rastrear as alterações específicas do controle postural. E aí, na hora que eu precisar avaliar individualmente esse paciente, na hora de construir o raciocínio clínico para tratar esse meu paciente, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais interessante. A Ana Hertz colocou aqui que a aula 2 ela assistiu e foi maravilhosa, né? Assistiu 2 vezes. Foi uma aula muito legal, gente. E justamente essa aula que eu tinha preparado um plus a mais, porque foi uma aula que durou 2 horas. Um plus a mais com o TUG dupla tarefa, que eu deixei ele extra para quem tá na comunidade. Então essa aula eu vou liberar semana que vem, vai ser uma aula extra ali, pra gente poder aprender a olhar com o nosso olhar clínico. E o que a gente vai fazer com isso depois. Se o paciente não tiver alteração, então, do controle postural por essa triagem rápida, ele vai para um risco baixo. E se ele também respondeu não, né, que nunca caiu, não tem preocupação com a possibilidade de cair e não se sente instável, ele já é um risco baixo. Só que ser risco baixo não quer dizer que a gente não vai fazer nada, pelo contrário, a gente precisa oferecer educação em prevenção de quedas para esse paciente, tá? Então o foco principal vai ser esse, oferecer exercícios, orientações de exercícios para o envelhecimento saudável e para a prevenção de quedas em si. Hoje a gente tem a diretriz ali de atividade física da Organização Mundial da Saúde, que diz que um paciente ele tem que ter ali no mínimo, né, 150 minutos de atividade moderada a intensa durante a semana ou 75 minutos de atividade vigorosa durante a semana, tá? Além disso, a OMS ela ainda diz com bastante firmeza que o paciente ele deve incluir 2 vezes na semana ali, pelo menos, de exercícios de fortalecimento muscular e de exercícios que treinam o equilíbrio. E além disso, eles falam muito sobre evitar comportamentos sedentários. Então, ficar muito tempo nas posições sentadas ou posição deitada durante o dia com pouco gasto energético é muito prejudicial para a saúde. E quantos de nós mais jovens a gente não faz isso? Não faz isso, né? Desculpem. Então é importante a gente se atentar a esses detalhes e não só ser ativo e fazer os exercícios e tudo mais. Tem que se atentar a todos esses detalhes aqui, tá? Para quem tá no risco intermediário, a gente vai focar também na educação em saúde, na educação sobre prevenção de quedas, também, né, encarar que esse paciente ele precisa engajar em exercícios e tudo mais, mas a gente vai focar exatamente no controle postural. Tá? E é nesse nível de risco de quedas em que a gente, né, enquanto fisioterapeuta, a gente é imprescindível para os pacientes, tá bom? Já no risco alto, quem tá no risco alto, a gente tem que fazer tudo isso que a gente já falou, só que no risco alto a gente tem que identificar todos os fatores de risco que esse paciente tem para cair. Tá certo? O ideal é que a gente faça isso para todo mundo, mas a orientação é essa para quem tem um risco alto, e aí quem tá nesse risco alto precisa ter acompanhamento com equipe multidisciplinar, porque nós, enquanto fisioterapeutas sozinhas, a gente não vai dar conta de resolver todos os problemas do paciente. Mônica até comentou lá na live que a gente fez muito sobre a parceria que a gente pode ter e deve ter com os psicólogos, como o trabalho deles são importantes, né? E essenciais para quando a gente tá falando sobre prevenção de quedas, tá? Gente, aí lá no dia 23 eu liberei pra vocês um vídeo gravado com a doutora Sumika Morelin. A doutora Sumika é médica geriatra e a gente falou sobre o seguinte: todo adulto idoso que cai é frágil. Então a gente falou muito sobre a fragilidade, sobre em qual momento essa síndrome ela encontra, né, com a síndrome de instabilidade postural que gera as quedas. Então vale a pena, tá liberado esse vídeo lá no YouTube, então vocês podem ir lá no meu canal e assistam que vale muito a pena.
Lá na aula 3, né, do YouTube, comigo, ao vivo, a gente falou sobre o planejamento da prevenção de quedas em pessoas idosas em relação à frequência, duração e intensidade. Então, de uma forma bem geral aqui para vocês, o que a gente tem? A gente deve, né, principalmente para quem está lá no alto risco, oferecer fisioterapia 3 vezes na semana. O que a gente tem de evidência científica é isso, né? A intensidade, né, da fisioterapia tem que ser uma intensidade alta, então a gente tem que oferecer exercícios para esse paciente que sejam desafiadores. Então, tanto no fortalecimento muscular, né, a gente tem que fazer o teste de 1RM, enfim, e trabalhar de forma inteligente nesse sentido, com progressão de carga, mas a gente tem que trabalhar na progressão de treino de equilíbrio de uma forma também inteligente. Então, a gente tem que fazer toda a avaliação, né, do controle postural, entender quais os componentes estão comprometidos e trabalhar numa progressão que seja coerente. E por quê? Porque de repente o paciente ele tem alteração em todos os sistemas, né? Ele não consegue usar muito bem somato sensorial, quando ele fica na superfície instável, o vestibular não tá nem entrando direito ali para poder orientar o controle da postura dele. Então a gente tem que fazer de uma forma coerente. O paciente não consegue nem ficar em apoio em superfície instável. Eu já vou começar na superfície instável? Não, eu posso começar reduzindo as bases, seja na posição de Romberg, semitandem ou tandem, e aí modificando essas bases, eu vou trabalhando com ele para depois evoluir, por exemplo, para uma superfície instável. Então isso tem que ser feito de uma forma bastante coerente, tá? E a duração é de, no mínimo, 3 meses de acompanhamento para quem está em alto risco. E esse paciente ele precisa ser reavaliado entre 1 mês e 3 meses. E tem que ser acompanhado. A cada reavaliação a gente vai fazendo um novo planejamento, tá? A orientação do guideline para quem tem baixo e médio risco é reavaliar em 1 ano. Mas pensando em quem tem risco intermediário, que envolve muito controle postural, eu oriento a todos os colegas, né, que acompanham comigo e os meus pacientes, a gente acompanhar no mínimo 3 meses também. Então, a cada 3 meses eu faço uma reavaliação. Para quem está em alto risco, essa reavaliação pode ser feita em 1 mês. Vale lembrar que reavaliar o paciente, né, a gente está constantemente avaliando e reavaliando, mas eu estou falando de reavaliação formal, para você poder sentar, fazer a avaliação de novo, redigir um relatório, entregar isso para o paciente, para a família, tá? Aí lá no dia 26, que foi agora, segunda-feira, eu liberei para vocês o nosso 3º vídeo gravado com a Carla Vilaça. Carla é uma querida, hoje vice-presidente, né, vice-diretora, na verdade, né, da Abrafige, e professora, mestre, doutora, enfim, lá de Brasília. E aí eu liberei esse vídeo em que eu conversei com ela sobre geronto, tecnologia e prevenção de quedas. Então, para que caminho que a gente está indo com a tecnologia, como que a tecnologia pode nos ajudar nessa prevenção. É um vídeo liberado lá no YouTube, tá no meu canal, vocês podem assistir também, tá bom? Na própria segunda-feira, à noite, a gente teve mentoria mensal em grupo do MLV, que foi aberta para quem estava na minha comunidade, tá? Gratuita no WhatsApp. Então, quem entrou na minha comunidade teve a oportunidade de assistir essa mentoria do MLV ao vivo. E a gente falou muito sobre qual que é o nosso olhar enquanto fisioterapeutas para a prevenção de quedas, quando não é mais possível prevenir ou evitar todas essas quedas acontecendo. Então a gente falou muito, gente, sobre a importância de a gente treinar reações de proteção com esse paciente. A gente discutiu algumas ideias de exercícios e a gente discutiu sobre a importância também de gerenciar e manejar os outros fatores de risco para quedas também, para que tudo esteja bem organizado na casa do paciente, né? Pra gente verificar os outros fatores de risco que eu já comentei aqui na live hoje. E hoje, para fechar com chave de ouro, a gente está aqui nesse chá de equilíbrio geronto comigo, pra gente fazer esse panorama geral mesmo do que aconteceu no mês, tá? Para chamar vocês para assistir os conteúdos que ainda estão disponíveis, que vão ficar, né? Que são todas as lives do chá de equilíbrio geronto, a live com a Mônica Perracini e os vídeos gravados lá no YouTube, tá? Então todos esses conteúdos eles estão disponíveis, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. As aulas no YouTube, né, já saíram porque foram aulas especiais, então foi
realmente para um grupo mais seleto de pessoas que, né, que dispensaram um tempo específico para estar comigo ao vivo. E que estava lá na minha comunidade, mesmo que assistiu a gravação depois, mas eu já tinha avisado que seria a gravação por um tempo curto. E a mentoria do MLV fica disponível só para quem tá dentro do MLV, tá? Então por isso que eu abri, as pessoas entraram, assistiram ao vivo e não tem esse acesso para quem não tá dentro do MLV. Para quem tá dentro do MLV também, essas 3 aulas no YouTube que eu ofereci, elas estão lá na nossa plataforma. Então, as pessoas podem assistir, enfim, quantas vezes quiserem. E aí a grande novidade também foi que durante esse mês da prevenção de quedas, eu liberei uma condição mega especial para o MLV, que é o método Larissa Viveiro de prevenção de quedas. E essa condição ela fica disponível até amanhã. Então é uma condição em que a gente tem 3 bônus extras, tá? Então acesso ao meu aulão sobre avaliação e planejamento terapêutico, acesso ao Clube LV Fisiogero, acesso às 3 aulas, né, a gravação das 3 aulas que a gente teve aqui na Semana Mundial de Prevenção de Quedas e R$500 de desconto. Então até amanhã fica disponível, se alguém estiver assistindo essa live ou a gravação antes de amanhã, que é dia 30 de junho, fica até as 11h59 da noite, vocês me mandem direct que eu mando todas as informações para vocês e quem quiser já entra no link da minha bio que tem todas as informações lá. Tá bom? Então, o MLV hoje, ele não é só um curso online, só um método, mas ele é o quê? Ele é um curso de formação, é um curso de extensão universitária com 17 módulos teórico-práticos, é um curso em que a gente realmente se torna uma fisioterapeuta segura para atender o nosso paciente 60 mais com estabilidade postural, porque a gente passa por todos os conceitos de fundamentos de quedas, de controle postural, enfim, toda a parte prática de como construir um raciocínio clínico, de como avaliar passo a passo a avaliação, para itens como que eu vou estruturar o meu serviço, como é que eu vou precificar o meu serviço, como que eu agrego valor para o meu serviço, como que eu apresento um resultado para o paciente, como que isso pode chamar a atenção dele, como que eu capto o paciente, como é que eu converto esse paciente, como é que eu fidelizo. Então todos esses componentes extras de gestão são componentes também que fazem com que a gente seja mais segura durante os nossos atendimentos. Então todos esses itens eles estão dentro, né, do curso. É um curso para quem realmente quer uma formação forte e consistente e para quem está comprometido realmente em estudar, em fazer a diferença, em se atualizar e precisa de dedicação para isso, tá bom? Acho que era isso, gente. Alguma dúvida específica de quem tá aqui comigo? Muita gente entrou. Me contem aqui se existe alguma dúvida. Se não tiver, a gente vai caminhando aqui para finalização. Mas me contem. Foi um panorama geral aí do mês. Quero agradecer todo mundo, né? Isso é importante. Agradecer todo mundo que compareceu aos ao vivos que eu fiz e que assistiu as gravações que eu liberei. Foi um mês intenso, de muito trabalho, mas eu tô muito feliz e grata por todas as pessoas que acompanharam. Muito obrigada a todos vocês. E você que está assistindo aqui a gravação também, obrigada por estar aqui comigo. Se não tem dúvidas, gente, a gente vai encerrando. Uma excelente quinta-feira para vocês. MLV com condição especial do mês da prevenção de quedas fica somente até amanhã, então corram quem tem interesse. E é isso, um super beijo, ótima quinta-feira e a gente se fala. Tchau, tchau, gente!